O mundo ficou de cabeça para baixo por conta de uma nova inteligência artificial da China. Olha que loucura, né? Estou aqui com o Nicolas, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. O DeepSeek. Isso aí, DeepSeek. DeepSeek mudou o mundo aí, né? O que aconteceu, cara? Cara, sim, ontem foi um banho de sangue aí, né, no mercado que realmente virou tudo de perna pro ar, né? A Nvidia perdeu cerca de 17%. E para uma companhia do tamanho da Nvidia, só para trazer uma perspectiva, ela perdeu cerca de 500 bilhões em valuation, 500 Bi. bilhões de dólares. Isso aproximadamente agora na cotação, vamos fazer vezes 6 aí uma conta de padaria, 3 trilhões de reais. Caramba, A hein? bolsa brasileira somada, a gente está falando de 4 trilhões, ou seja, é como se a bolsa do Brasil todo tivesse sumido Tivesse dado ontem, um crash. só, só das ações da Nvidia. Então foi muito significativo o que aconteceu. E por que que aconteceu, né? Assim, eu acho que a gente pode dividir em três pontos principais aí, da diferença do que a gente tinha do DeepSeek para o ChatGPT, né, da OpenAI. Porque de maneira rasa, você olha assim, cara, é um chatbot um pouquinho mais rápido. E por que que isso influenciou tanto o mercado de ontem para hoje, né? Assim, chatbot igual ao outro, assim, é um pouquinho pior até, vamos falar de performance, um pouco mais lento. Mas por que que isso foi tão relevante? Então, acho que a gente pode separar em três pontos. Primeiro ponto, a disparidade do custo de treinamento da IA. A primeiro ponto, então, a gente tem um modelo atual do ChatGPT 4. Ele custou aproximadamente 600 milhões de dólares para ser treinado. Muito por causa dos chips, né? Exatamente, da Da NVIDIA. Nvidia. Isso. E aí a gente tem o DeepSeek R1, né? R1. Ele custou aproximadamente para treinar 6 milhões de dólares. Tem, É 100 vezes menos de custo, né? Ou seja, basicamente as empresas olharam para aquilo e falaram, cara, então eu posso investir 100 vezes menos em chips da NVIDIA, Se, entendeu? se a gente parar para pensar em um momento, né? Principalmente para quem é empreendedor e quer colocar uma IA no seu sistema, ou já tem uma IA no seu sistema, dá para substituir em termos de performance, é a mesma coisa, porque a gente está falando de uma IA que tem um custo muito mais barato, né? Sim, esse é o segundo ponto, inclusive, assim, ela custou muito menos para ser treinada, 100 vezes menos, e ela custa muito menos para ser operada. O custo de operação dela é muito menor. Quando a gente tem cerca de geração de 1 milhão de tokens de saída ali no GPT, ele custa cerca de US$ 100, US$ 100, né? R$ 600. Quando a gente vai para o DeepSeek, ele custa cerca de US$ 4. É 25 vezes a É menos de muito mais custo barato. operacional. Muito mais barato, com a performance similar. O que está acontecendo, talvez se você tentar entrar aí, ele pode estar um pouco lento, né? Aconteceu isso com o GPT lá atrás, você deve lembrar, né? Pode ser por causa do tráfego que a É, galera do agora tá. nada, né? Você lembra quando o GPT Sim, sim. lançou? Não, não, Era era complicado de mexer, pô. exatamente, a vez que você tentava, não conseguia. Só que quando você traz isso para o seu servidor, e esse é o terceiro grande ponto, ele é open source. Legal. Inclusive, uma das brigas do Elon Musk com a OpenAI é Com o que a OpenAI lá no OpenAI. começo. O Elon Musk, ele foi investidor, né? Lá no começo, Exatamente. quando a Se startup tava propunha a em ser early uma stage, né? e se propunha a ser Ser um open open source. source. Então chega a DeepSeek com a tecnologia que custa muito mais barato, né? E oferece isso em open source para o mercado, ou seja, a gente consegue pegar simplesmente, eu não preciso mais investir, né? Temos empresas que nem a Para quem é leigo, Anthropic. o que é um open source pro nosso É um projeto de público? código aberto, né? Ele permite você ter acesso, replicar e modificar esse Eu código. posso fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V e colocar no meu servidor. Exatamente. E ser meu. Exatamente. Isso. Então, por exemplo, até a questão da lentidão dele é devido ao servidor que ele está. Sim. Então, quando você traz isso para o seu próprio servidor, isso desaparece, né? Essa velocidade, essa lentidão, ela não existe mais, que agora ele está no seu próprio server. Você Le- tem como fazer um host próprio dele, entendeu? O legal Por exemplo, de. só um exemplo, o ChatGPT, quando você utiliza ele no site, ele tem uma velocidade inferior Sim. do que quando você consome ele diretamente da Azure, né, que é da Microsoft, que é um grande apoiador do ChatGPT.
Então é muito sobre servidor, não é sobre Sim. tecnologia. O legal do open source, né, é que a comunidade, inclusive, ela está apta ali para ajudar a desenvolver, isso não fica a cargo somente da empresa, né, do DeepSeek ali. Por exemplo, hoje só Isso. a OpenAI que desenvolve o GPT. É, A comunidade meio que fica fora, só pega ali o que está pronto. Já o DeepSeek, ele tem essa proposta de estar aberto ali, pô, quem quiser ajudar a desenvolver, a melhorar, sim. tá aberto, né. E agora, imagino que o que a gente já tinha de um mercado aquecido de IA, talvez não para o lado do hardware, né? Que imagino que agora vai haver um resfriamento, né? Que nem a gente viu ações da Nvidia, da TSMC, que fabricam os chips da Nvidia caindo. Mas pelo lado do hardware, eu imagino que a gente vai ver agora mais empresas surgindo, porque isso abriu o mercado Sim. para outras empresas simplesmente lançarem suas próprias IA com custo de desenvolvimento extremamente baixo. Muito barato. E o custo de manutenção, né, Manutenção, sim. também muito mais barato por conta que não vai precisar de chips da Nvidia, né. Pra quem Exatamente. não sabe, Ele né, roda. Fizeram um teste, né? Ele rodando em. Tem até um vídeo rodando por aí, ele rodando assim em 10 Macs M4, se eu não me engano, aquele Mac Mini, sim, sabe? Que não tem tela. 10 Mac Minis assim um em cima do outro. Enquanto o outro você precisava de um chip assim, de uma placa específica da Nvidia, ele roda em computador normal. cara, agora me fala um negócio, se tratando de China, a gente sabe que muita coisa, de repente, a gente não pode acreditar, né. Então essas são as informações que o governo chinês passou pra Mas aí que tá, lançaram um paper extremamente transparente. isso que eu ia te Lançaram, falar agora. Isso, tipo, de fato, esse custo, ele tá esclarecido? sim, Tem sim. algo relativo a isso ou não? Lançaram realmente um paper, assim, que é basicamente um artigo científico, né? Então, explicando o funcionamento da IA. E realmente tem algumas questões, mas é mais sobre a base de conhecimento que ele foi treinado, que nem, por exemplo, se você pergunta sobre um acontecimento específico ali em 1989, né, em uma praça lá na China, ele fala que não aconteceu nada, né? Tem uma certa moralidade. É um assunto bem sensível, É. né, na China, então se você pergunta sobre esse acontecimento, né, na praça, ele vai falar que nada aconteceu. Mas isso não é sobre o modelo, é sobre a base de dados que ele foi Uhum. treinado. É Simplesmente sobre a base de aquilo conhecimento. foi tirado de onde ele aprendeu, Sim. né? Então a base da tecnologia está ali, né? Da maneira como ele aprende. Ele só aquilo está excluído do conhecimento dele. Pra quem não sabe, ó, quando você faz um projeto de IA, né, você coloca ali uma API dentro do seu sistema, você coloca a sua própria base de Isso. conhecimento, né? Então, É. assim, independentemente se lá tem ou não tem algum tipo de informação, de qualquer forma, você precisa criar a sua própria base de Isso se conhecimento. a gente, que nem a gente usa aqui agentes IA, né, aqui na Agile, nós formamos a base de conhecimento desse bot. Sim, O exato. que a gente não escrever para ele, ele não sabe, ele não tem nem Sim. ideia, assim. Tem até a opção de ele buscar fora, mas Você pode normalmente limitar, né? normalmente a gente limita para dentro da nossa própria base, aquilo que a gente conhece, né? Exatamente. Então, assim, essa questão, né, em relação à censura, está mais ligada à base de conhecimento que ele foi treinado. Tanto que o open source, isso é importante falar, o que foi disponibilizado por open source não foi a base de conhecimento, Sim. foi a tecnologia. Então, você não tem acesso, assim, se você rodar o DeepSeek no seu computador, ele não está treinado nos mesmos dados que o online, né, que está no serviço deles, está treinado. Entendeu? O open source não inclui a base de conhecimento. Cara, e tem muita gente, eu acho que falando sobre questão, isso vai acabar com o ChatGPT. Acho que não vai, né? Não é assim, são concorrentes, então tá ali, outra Não, agora concorrência no imagino que mercado. todo mundo, assim, a gente está falando de Gemini, da Google, Sim, Llama, todo da mundo vai buscar Meta, agora uma. todo mundo vai estar lendo esse paper, Isso. sabe? E tá, como é código aberto? Oi? Como é código aberto, então assim. Exatamente. Tá todo mundo assim. Imagino que os engenheiros dessa empresa assim, tá debruçando nesse momento em cima disso aqui e fala que, cara, como é que a gente faz isso? Mas em compensação, Por qual isso foi. que a ação que caiu é do hardware, não do Então, software. exatamente isso que eu ia perguntar agora. Em compensação, o futuro da Nvidia, o que que isso impacta? Porque, pô, tem talvez muita gente que tá vendo isso não sabe, pô, uma Nvidia, o que que isso tem a ver com o IA, cara? Por que que não, a galera não tá falando do fim do ChatGPT, mas tá falando do fim da Nvidia? Como assim? Assim, basicamente a Nvidia é ela que tem os chips onde a IA é treinada, né? Ela é como se fosse. A gente tem.
processador num computador, por exemplo, Sim. ele tem um uso muito generalista, né? Ou placa de vídeo, que tem um uso específico para renderizar quadros ali de jogos, enfim. A NVIDIA criou um tipo específico de GPU que ela é específica para IA. Então, ela é extremamente eficiente. Então, assim, empresas como a Meta, OpenAI, elas compram bilhões, bilhões em bilhões de placas e chips da NVIDIA para treinar os seus modelos, né? Se isso fosse feito no computador normal, sim, ia demorar anos e Isso anos e anos, décadas talvez. se lida com Big Data, né? Ou seja, grandes volumes de dados. Isso, Isso exatamente. aí seria a mesma coisa a gente imaginar você que tem um PC velho em casa, vai rodar um programa pesado É um aí. jogo que lançou ontem. O meu mesmo, quase não roda CSGO. E olha que nem é, nem é lá essas É, coisas. basicamente é isso. Então, assim, a NVIDIA, o que aconteceu, né? E ainda precisa ser avaliado com certeza com o tempo, mas é que a demanda por chips pode diminuir em fator, assim, de talvez 25 vezes mais. É muita coisa. Sim, Então, é pegar, assim, se os investidores. Que a ação, ela muitas vezes não tem muito a ver com o mercado atual, mas tem a ver com a projeção do mercado. exato. Então, havia uma projeção muito grande de faturamento e lucro da NVIDIA para os próximos anos, que ela ainda ia vender muito mais chip do que ela vende atualmente, né? E aí, o que acontece é que agora a expectativa é que se venda muito menos, porque com essa nova tecnologia viu que se demanda muito menos Viu que não é necessário somente o volume, né? aquele grande unidade ali de É, processamento de dados. Talvez um hardware. isso é muito grande, né, É, cara? Isso é empresa, vamos falar assim, se a NVIDIA, eu não lembro os números, vamos fazer uma simulação. Vamos supor que ela fez uma venda de US$ 1 bilhão para a OpenAI. Se eu estou falando menos 25 vezes isso, eu estou falando então que essa venda virou o quê? Uma venda de US$ 40 milhões. pois é. Entendeu? O, É um disparate gigantesco, né, o realmente. legal disso é que a gente tá falando que não é só sobre software, também é sobre hardware. Então, assim, dentro Eu desse, vou até desse refazer modelo. essa conta aí, perdão. Pode falar aí, só para eu conferir para eu não ficar feio aqui no vídeo. Não, pode fazer aí, mas Ó, quando a gente tá falando de milhões, de bilhões, não tem É, muito. não, é exatamente isso, é exatamente isso. 40 milhões para 1 bilhão, Pô, assim, é absurdo, né? a É o perca faturamento da empresa no Brasil. por exemplo, Tipo, a perca é assim, exponencial, é é exponencial. exponencial. E o que faz. Se dividisse na metade, Exatamente. já ia ser um grande, Só que né? o negócio não é nem Dividiu por questão. 25 Não é nem vezes. questão do faturamento em si, né? Mas quando a gente tá falando aí de empresa de capital aberto, normalmente, quando se tem uma notícia dessa que desanima investidores, então a perca ela é É, instantânea, né? porque pessoas vão começar a fazer uma venda de pânico, Tirar né? ali O o capital mercado investido. entra em pânico, literalmente. Que é o E que aí, assim, aconteceu. Que é assim o que que existe o aconteceu. menor sinal de que a ação começou a cair, mais pessoas É o efeito entram em pânico. manada. É o efeito manada. Exatamente. Então, aí ele estabiliza de novo quando tem uma outra galera que falou, opa, ficou barato, vou comprar mais. É isso aí, é pra vocês Aí ele volta a verem, estabilizar. pra galera ver como que a tecnologia ela tem um impacto significativo no mercado e não somente ali no uso, né? Falando de AI, por exemplo, não somente no uso de sistemas, mas assim, na economia global como um todo, né? O SP500 caiu, Dow Jones caiu, Bitcoin caiu, né, que não tem nada a Triste, ver com IA. triste, Bitcoin. Não tem nada a ver com IA o Bitcoin. Época boa pra Só que comprar, ele hein? está acompanhando ali Dow Jones, ele está acompanhando SP500, está bem linkado o movimento deles, então o Bitcoin se tornou um ativo mainstream, né? Sim, Então se o mercado cair, ele acaba ele caindo vai junto. junto. Eu acho que por enquto é isso, vamos esperar aí, né? Tem Ver o um, que tem mais. um, tem um novo episódio aí, a gente falar sobre o Operator também, ficam É, por aí, que foi uma grande novidade do ChatGPT. Tem umas coisas assim, que você vê que o ChatGPT ainda tem muitos diferenciais de mercado, né? Uma questão que pode revolucionar o mercado aí. E em breve a gente vai estar gravando outro episódio aí. Valeu! valeu, valeu.